Chegou a hora de conferir a situação de mais um afluente do Rio Paraíba do Sul aqui na nossa região. É a série Pelas Águas do Sul do Estado. Roda a vinheta. Boa tarde. Hoje a gente desembarca em Volta Redonda. Essa expedição começou na segunda-feira em Resende e falou sobre 3 rios, Alambari, Pirapetinga e Sesmarias. Ontem, em Barra Mansa, mostramos a situação dos rios Barra Mansa e Bocaina. Até sexta-feira, o repórter Giovanni Rossini vai ao vivo trazer os problemas e cobrar soluções. Então vamos saber onde ele está agora em Volta Redonda. Boa tarde, Giovanni. Oi, Rose, boa tarde para você. A gente está aqui ao lado do Rio Brandão, que é o principal afluente do Rio Paraíba do Sul, aqui em Volta Redonda. Esse rio que nasce em Rio Claro e ele tem a foz no Rio Paraíba do Sul, bem pertinho aqui de onde nós estamos, na Vila Santa Cecília. Ele percorre 20 quilômetros, então, desde a nascente até a foz no Rio Paraíba do Sul. Esse rio que no passado, em anos anteriores, ele já transbordou, causando estragos aqui na região da Vila Santa Cecília. A gente tem algumas imagens aí, inclusive do ano passado, dos estragos da chuva aqui na Vila Santa Cecília, além do Rio Brandão, os outros córregos que cortam aqui essa parte da cidade, né? Hoje, vou pedir até para o Samuel mostrar para a gente o cenário do Rio Brandão hoje. A gente percebe sim uma correnteza mais forte, uma água até turva por conta dessa chuva. Choveu ontem, o tempo está bem instável hoje. A Michele já adiantou aí que tem possibilidade de mais chuva para hoje. Então a gente percebe realmente uma água um pouco mais forte, uma correnteza um pouco mais forte. Do lado de lá, a gente percebe aquele sistema de drenagem, como a gente encontrou também em outras cidades, é comum. Só que eu vou pedir para o Samuel focar bem ali embaixo ali, nós percebemos um vazamento de esgoto. Eu cheguei ali mais pertinho, senti aquele cheiro e aquela cor realmente de esgoto, um vazamento possivelmente clandestino. Ele não deveria estar ali, então aquele material acaba escorrendo aqui para o Rio Brandão e daqui a pouquinho vai encontrar a água do Rio Paraíba do Sul. Bom, o Rio Brandão, pela importância aqui para a cidade, ele já foi estudado, já houve um diagnóstico. Quem realizou aqui foi o João, ele que é engenheiro, representante da Comissão Ambiental Sul. João, obrigado pela sua participação aqui no RJ1. Bom, esse diagnóstico foi praticamente do começo da década passada, né? O que vocês apontaram, conseguiram apontar aqui com relação ao Rio Brandão? Exatamente, foi em 2014, nós fechamos o diagnóstico. O Rio Brandão era o rio mais poluído da cidade de Volta Redonda, que tem 300 mil habitantes. E nós conseguimos, ao longo desses 20 quilômetros, refazer todinha a política ambiental desse rio. Nós conseguimos fechar o lixão, plantar matas lá na nascente do rio, tirar o gado também, que joga muito material orgânico. Fizemos uma estação Gil Portugal. E com isso, esse rio voltou em todos os parâmetros de oxigênio e demanda bioquímica de oxigênio. É um exemplo para nós. Esse rio aqui tem que ser imitado por todas as outras 184 cidades, que se cada prefeito cuidar de 1 metro cúbico de cada rio, nós podemos salvar esse Rio Paraíba do Sul. Você falou, inclusive, que depois do fechamento do lixão, a situação melhorou bastante aqui em Volta Redonda, né? Falando, inclusive, a importância também de se cuidar do resíduo sólido, né? Porque, de certa forma, acaba poluindo os rios também. Com certeza, resíduos sólidos hoje, nós temos aí 10% de esgoto, né? Porque também vamos falar das cidades, no máximo a cidade cuida de esgoto não tratado. Lixão vai para os 20%, 25%. Então é uma luta muito grande, porque isso aí vai dar tudo no principal rio do estado, que a gente só tem esse rio. Esse rio está comprometido, metais pesados, alumínio, cádmio, chumbo, tudo isso é para o rio. E mesmo com essa questão de enchente, está dando problema lá no Guandu, que tira 2/3 do volume do Rio Paraíba, leva 120 metros cúbicos por segundo. Né? O Rio Guandu é um rio artificial, ele só tem 10%. O olhar do Estado e do país tem que ser para o Rio Paraíba do Sul, para as suas cidades, para as suas cabeceiras. Tem que fazer um projeto para salvar. A SEDAI tem que ajudar e olhar mais para a gente. E o que está faltando depois desse período, esse diagnóstico lá em 2014? O que você acha que ainda pode melhorar aqui no Rio Brandão? O que pode a gente trabalhar nas nascentes. Igual criança, você tem que trabalhar na criança. A nascente, vamos trabalhar na nascente. Vamos incentivar o pequeno produtor para cuidar das nascentes, porque senão a gente vai pegar água estragada. A água está estragada. As bactérias, os micro-organismos estão se proliferando no momento em que nós estamos na época de chuva. Isso aí é uma incoerência. Ainda mais quando o tempo esquentar, isso vai pegar.
E o João contou uma história bacana aqui, gente, que nesse diagnóstico eles coletaram a água em vários pontos aqui do Rio Brandão, né, João? E quando o rio passava depois da floresta da cicuta, a qualidade da água era muito boa, ou seja, mostrando a importância da mata ciliar. Perfeito, isso foi perfeito. Por quê? Porque o lixão era colado na cicuta. Então, quando a gente sair do lixão era o pior índice. A cicuta, com 131 hectares de mata virgem, o que aconteceu? Ela purificava naturalmente. A natureza transformava a coisa ruim em coisa boa. Ela purificava 1,5 km só de extensão dentro da cicuta. Enquanto nós temos 20 km aqui, gastamos 17, 18 milhões na estação Gil Portugal. Então, para que a gente precisa gastar dinheiro se a gente pode botar pequenos projetos naturais? Envolve a população, envolve a área acadêmica, nós temos projetos, vamos salvar esses rios. Tá certo, João, muito obrigado pela sua participação aqui no RJ1. Tem um outro ponto que a gente falou aqui já essa semana, a importância também de recuperar as nascentes, a mata ciliar, como isso ajuda, então, na qualidade e também na quantidade de água. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pelas águas do sul do estado com um representante da prefeitura aqui de Volta Redonda para saber, então, quais são os projetos para o futuro, não só do Rio Brandão, mas para o saneamento de toda a cidade. Voltamos ao estúdio. Isso aí, Giovani. Então, daqui a pouco você volta aí para continuar essa expedição em Volta Redonda. Muito obrigada. Pelas águas do sul do estado, hoje a expedição está no Rio Brandão, principal afluente do Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. Giovani Rossini, ao vivo, diz em que ponto que você está aí agora, o que você encontrou por aí? Oi, Rose, a gente continua na Rua 41, aqui na Vila Santa Cecília, só que agora num ponto um pouquinho mais à frente, já quase chegando na foz do Rio Paraíba do Sul. E como prometido na nossa primeira entrada, a gente convidou um representante da Prefeitura e quem vai conversar conosco então é o secretário de Meio Ambiente aqui de Volta Redonda, Maurício. Obrigado pela sua participação, secretário. Bom, hoje aqui em Volta Redonda, são quantas estações de tratamento de esgoto em funcionamento? São 8 estações de tratamento por toda a cidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à TV por dar oportunidade aos municípios de falarem um pouco sobre a política municipal de saneamento. Aqui em Volta Redonda, a gente tem como prioridade número 1 a questão do saneamento. Não é à toa que a gente ampliou de 17% para quase 40% o tratamento de esgoto aqui no município. E 99% da população é abastecida pela nossa rede de abastecimento de água chancelada por índices de qualidade internacional. Secretário, a gente tem inclusive aqui um pouquinho mais à frente a estação Gil Portugal, investimento lá de 2015, 27 milhões, é a maior estação hoje do município. É a maior, mas que infelizmente no passado não cumpria índices favoráveis de eficiência. Não adianta ter uma estação se você não cumpre o índice de eficiência. No dia 22, inclusive eu trouxe aqui para mostrar para vocês, 22 de janeiro, a gente recebeu um ofício da Agência Nacional das Águas parabenizando o município pelos excelentes índices de saneamento, de qualidade do efluente que sai da Gil Portugal. Isso fez com que nós pudéssemos receber quase 6 milhões de recursos que vêm trimestralmente sendo depositados ao município. Para o futuro, já tem algum projeto em andamento, alguma nova estação? Olha só, o município tem um plano municipal de saneamento básico. A gente prevê um investimento de quase 180 milhões dos próximos anos para poder ofertar a toda a população o saneamento que ela merece. Para a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, isso é prioridade número 1. Agora a gente tem ouvido muito, secretário, as dificuldades econômicas dos municípios. Como que a Prefeitura aqui então espera investir no que é necessário ainda na área de saneamento? De onde tirar esses recursos? Parte disso a gente já tem conseguido fazer em parceria com a iniciativa privada. Agora, por exemplo, há um mês atrás, a gente lançou uma grande iniciativa que vai ofertar água para um bairro que tinha deficiência com o abastecimento. Isso em parceria com a iniciativa privada. E a mesma coisa a gente quer fazer amplamente. Fomos selecionados pela Caixa Econômica Federal para fazer um grande estudo e viabilizar ainda mais apoio da iniciativa privada ao sistema de saneamento básico de Volta Redonda. Agora, secretário, falando um pouquinho sobre fiscalização, né? A gente acompanhou já essa semana em alguns locais, rede pluvial, rede de drenagem misturada ali com esgoto. Existe um trabalho para fiscalizar novas construções, por exemplo, para que isso não aconteça? Com certeza. Só na área ambiental, que é prerrogativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a realização das ações fiscais.
Foram realizadas mais de 2.500 ações fiscais nos últimos 6 meses e boa parte delas ligadas à parte de poluição hídrica. Quase 40% do trabalho do SAI de Volta Redonda, que é um dos mais antigos, se não o mais antigo do estado do Rio de Janeiro, tem 50 anos, é relacionado à parte de consertos ligados a, infelizmente, pessoas que ligam na água pluvial, que não é correto. Então a gente quer fazer um apelo à população, aos construtores da cidade, não liguem o sistema de esgoto na água pluvial, porque a água pluvial é uma coisa e o sistema de esgoto é outra. Ok, secretário, fica também esse alerta, a importância da população também ficar atenta a isso. Obrigado pela sua participação. Vou até pedir aqui para o Samuel cortar para o Rio Brandão aqui, por favor, Samuel, para a gente entender, porque é o seguinte, normalmente as pessoas passam aqui pela Vila Santa Cecília, não entendem que esse rio aqui, apesar de ser um rio pequeno, ele contribui e muito, então, para a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul, que é o principal manancial do estado, né, para que as pessoas entendam, então, a importância também de se cuidar de um rio pequeno como esse, mas que nesse sistema todo de bacia do Rio Paraíba do Sul, como a gente aprendeu lá na segunda-feira, é um rio importante nessa história toda. E amanhã, Rose, a gente vai seguir para Piraí, porque lá a gente vai contar a história do rio que corre ao contrário. Já ouviu essa história? É o seguinte, é o rio Piraí que abastece tanto a bacia do Rio Paraíba do Sul quanto também o sistema Guandu, mas isso é papo para amanhã. Volto com você no estúdio. Isso aí, Giovanni. E lembrando então que a expedição segue até sexta-feira.